Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Laresca. Bom, gente, então hoje chegamos na nossa 10ª videoaula e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Então, nós já estamos falando há algum tempo sobre matéria, energia, e agora a gente vai entrar na matéria propriamente dita. Gente, então, para começar o nosso conteúdo, nós sabemos que o universo ele é formado por matéria e energia. Então, a matéria, gente, ela é formada por elementos químicos que se combinam. Como assim? Então, a gente vai ter alguns elementos que combinados vão dar origem a uma partícula. Beleza, gente? Por muitos anos, teve muita dúvida sobre a constituição da matéria, sobre o que ela era feita, qual que era a menor parte. E aí, nós tivemos dois grandes nomes nesse processo aí, e aí, enfim, denominaram que a matéria ela era formada por pequenas partículas indivisíveis, que foi nominada de átomos. Então, hoje nós podemos dizer que a matéria é formada por átomos. E aí, gente, nós vamos ter alguns modelos atômicos de como seria este átomo, beleza? Então, o primeiro modelo atômico que nós vamos falar é o de Dalton. O modelo atômico de Dalton, gente, defendia a ideia de que a partícula ela seria esférica e maciça, homogênea e indestrutível, com carga elétrica nula. Então, a gente associa o modelo do Dalton a uma bola de bilhar. Então, olha aqui o exemplozinho. Uma bola de bilhar, ela é esférica, ela é maciça, ela é homogênea, e o indestrutível dá para destruir, né? Mas vamos pensar como uma coisa, uma partícula muito maciça, que não tem como dividir. E a carga elétrica dela seria nula, ela não tem carga elétrica. Ela não é nem positiva nem negativa. Beleza, gente? Galera, vale muito a pena a gente lembrar aqui que na época que Dalton chegou a essa conclusão, a gente tinha pouquíssimos aparelhos, pouquíssimos instrumentos para que ele pudesse fazer essas análises. A gente não tinha microscópios e toda a ferramenta que a gente tem hoje, tá? Então a gente não pode criticar o modelo dele porque é o que deu para fazer na época. Beleza, gente? E assim, uma outra coisa que é importante a gente pensar sempre que a gente fala sobre um modelo atômico, a gente tem que pensar que ele surgiu há muitos anos atrás e ele foi o precursor daquilo. Então, depois dele, ele abriu caminhos para que outras pessoas pudessem ver outras coisas. Então, é muito importante. Sempre que eu dou aula sobre esse conteúdo, alguém fala, nossa, que doido, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que, para a época, para o que tínhamos, foi muito bom. E a partir dele, surgiram novos. Beleza, gente? E um último comentário sobre o modelo do Dalton é que ele foi baseado nas leis ponderais de Lavoisier e Proust. Beleza, pessoal? Depois surgiu o modelo atômico de Thomson. O modelo do Thomson, ele era baseado em experiências com cargas elétricas. Olha só, já é um pouquinho mais evoluído. Então ele falava que o átomo ele era esférico, divisível, com prótons e elétrons. Então é como se o átomo, gente, ele fosse uma grande esfera positiva. E nele teriam elétrons incrustados. Devido a este modelo, foi chamado de pudim de passas. Então é como se o pudim fosse a esfera positiva e as passas seriam as esferas negativas. Os átomos, os elétrons, né, no caso. Detalhe, gente, no modelo dele, a carga também era neutra, beleza? Ele também não tinha carga, nem positiva nem negativa. Acontecia um balanço entre as cargas, beleza? Então aqui a gente tem o exemplozinho. Então, falou de pudim de passas, tá falando do Thomson, beleza? Gente, a experiência que levou com que ele elaborasse esse modelo constituiu na emissão de raios catódicos, cátodo, do cátion, beleza? Onde as partículas negativas eram atraídas para o polo positivo de um campo elétrico externo. Então, devido a isso, essas partículas ficavam negativas. E aí elas foram chamadas de. Na verdade, devido a isso, não, né? Tinham algumas partículas que ficavam negativas. E aí, devido a isso, ele elaborou, né, este modelo atômico. Gente, próximo mocinho que fez o modelo atômico foi o de Rutherford, que é um modelo muito interessante. Ele foi baseado em experimentos com a radioatividade. E ele descobriu que o átomo não era uma esfera maciça. Olha só,
como dizia o Dalton, né? Que era uma esfera maciça. O modelo atômico do Rutherford é conhecido como modelo atômico planetário ou modelo nucleado. Como é que foi feito o experimento? Gente, é muito importante a gente entender esse experimento, porque ele é o carro-chefe dos modelos atômicos. Se tiver alguma provinha que vocês vão fazer esse ano, que for cobrar isso, o modelo atômico tem grandes chances de cobrar o do Rutherford ou o que é mais aceito, né? Que a gente vai ver já já. Então, o que ele fez, galera? Ele bombardeou uma lâmina de ouro com a espessura aproximadamente de 10 elevado a menos 5 centímetros de espessura. Essa lâmina, ela estava envolvida por uma tela, uma camadinha de sulfato de zinco com partículas alfas provenientes do elemento polônio. Então, o polônio que dava essas partículas alfas. Esse elemento ele estava protegido por um bloco de chumbo. Vamos ver uma imagem para entender. Então, olha só. Fonte de partículas alfas, beleza? Então, aqui é proveniente do elemento polônio, protegidas por um bloco de chumbo, beleza? Então, ele bombardeou uma lâmina de ouro com a espessura de mais ou menos 10 elevado a menos quinta, ótimo, a menos 5. Ele bombardeou isso daqui com essas partículas alfas, beleza? Então, é isso que ele fala que ele fez. O que aconteceu quando ele fez isso, galera? A grande maioria das partículas atravessaram a lâmina de ouro. A grande maioria. Olha aqui o raiozinho. Grande maioria atravessou. Beleza? Algumas partículas, gente, só passavam, né? Atravessavam, mas sofriam desvio. Aqui, ó. A maioria seguiu seu caminho reto, algumas chão, veio para baixo. Sofreu um desvio. Outras, mas em menor quantidade, não atravessavam. Então, elas batiam nessa lâmina de ouro e voltavam, ó. Beleza? Conseguem ver duas aqui repelindo? O percurso seguido pelas partículas alfas foi detectado devido à luminosidade refletida na tela do sulfeto de zinco. Gente, o que aconteceu? Quando ele comparou o número das partículas emitidas, então vamos supor que ele emitiu 10.000 partículas. Com o número de partículas desviadas, ele deduziu que a massa da lâmina de ouro estaria localizada em pequenos pontos. Por quê? Porque pouquíssimas se repeliram. Então, a massa provavelmente está só num lugarzinho. Deu para entender? Esses pequenos pontos onde estariam essa massa, ele denominou de núcleo. E o raio do átomo deveria ser de 10 a 100 mil vezes maior do que o raio do núcleo. Ou seja, a gente teria um átomo e um núcleo aqui. Porque todas as partículas que passaram pelo lugar que não foi o núcleo passaram retas. Elas conseguiram atravessar. As únicas que não atravessaram, que foi uma pequena quantidade, bateu no núcleo e voltou. Então, foi isso que ele concluiu. Ou seja, a gente tem um átomo formado pelo núcleo, onde é concentrado a massa, e cheio de espaços vazios em volta. Beleza? Outra conclusão que ele tirou, gente, a maioria das partículas atravessou a lâmina por meio desses espaços vazios. Aí ele fala, gente, que a explicação para as partículas alfas que foram desviadas foi dada pelo fato do núcleo ser positivo e a lâmina de ouro repelir essas partículas. Beleza, gente? Porque as partículas alfas também são positivas. Então, positivo com positivo, bateu, desviou. Foi essa a conclusão que ele chegou. Então, as partículas que não atravessaram, colidiram com o núcleo, voltaram. As que não bateram no núcleo, passaram por esses espaços, atravessaram tranquilamente. Gente, o modelo atômico do Rutherford concluiu que o átomo era composto por um pequeno núcleo, com carga positiva, neutralizada por uma região negativa. E aqui que está a sacada. Ele já consegue entender que o núcleo é positivo, em volta é negativo, que há espaços nessa parte negativa, né? E ele denominou essa parte de eletrosfera, que seria onde os elétrons ficavam girando, eles ficavam circulando ao redor do núcleo. Gente, o modelo atômico dele foi um passo tão grande, mas tão grande, que foi, assim, de extrema importância. É por isso que muitos vestibulares e provinhas gostam de perguntar sobre ele.
Então, essa daqui é a carinha dele. Lembrando que o modelo atômico dele era chamado de modelo atômico planetário ou nucleado. Depois dele, gente, com esse mega experimento, veio o Bohr. O Bohr se baseou na teoria do Rutherford. Então, o modelo atômico que nós temos hoje, o mais aceito, que é o modelo de Bohr, deve-se ao estudo feito pelo Rutherford. Beleza, gente? Então, o que o Bohr falava? Que os elétrons eles eram móveis em torno de um núcleo, distribuídos em diferentes níveis de energia, que é o que o Rutherford não falou. Então, gente, esses elétrons eles giram de uma forma organizada ao redor de um núcleo positivo e elétron, né? Logo eletronegativo. E eles são capazes de migrar de um nível energético para o outro, conforme ele ganha ou perde energia. Olha que doideira. E ele estava corretíssimo. E aí, galera, a gente tem um pequeno problemazinho, porque aí a gente vai entrar numa parte onde a gente identifica esses níveis, graças a ele, a gente consegue identificar isso e a gente vai conhecer o diagrama de Pauling, mas isso é daqui a pouquinho, beleza? Vamos por partes. Então, continuando, gente, o átomo, ele apresenta 3 partículas subatômicas. Como assim? Ele tem 3 outros elementos, que a gente chama de partículas elementares, que é o nêutron, que tem carga elétrica neutra, o próton, que tem carga elétrica positiva, e os elétrons, que tem carga elétrica negativa. Então, o núcleo, ele é composto por prótons e nêutrons, logo ele tem caráter positivo. Enquanto que os elétrons ficam na eletrosfera, rodando nesses níveis energéticos, e tem caráter negativo. Gente, o elétron, ele é quase 2.000 vezes menor que um próton. E o nêutron também. Ou seja, o elétron é muito pequenininho. Quando a gente vê a representação dessa imagem aqui, talvez a gente pense, só representaram de tamanhos diferentes. Não, galera, eles são diferentes mesmo. Beleza? Gente, os elétrons, eles estão dispostos nos átomos em ordem crescente de energia. Visto que todas as vezes que os elétrons recebem energia, eles saltam para uma camada mais externa a qual eles se encontram. Então, a gente tem camada K, L, M, O, N, O. Ele está na camada L. Quando ele recebe energia, ele vai para uma camada mais externa. Ele vai mais para fora. Então, ele iria da camada L para a camada M. Mas nós vamos ver todas as camadas já já. Beleza, gente? E no momento em que ele volta para sua camada de origem, ele emite luz, que a gente fala que é um fóton, em virtude da energia absorvida anteriormente. Então, ele absorveu. Quando ele volta, ele tem que perder. Quando ele perde essa energia, ele emite um fóton de luz. Beleza, pessoal? Gente, agora vamos fazer um exercíciozinho. Se um átomo apresenta 30 nêutrons, 10 elétrons e 10 prótons, qual será a sua carga elétrica? Gente, se ele tem 10 elétrons e 10 prótons, a carga elétrica dele é nula. Não importa se ele tem 30, se ele tem 20, se ele tem 40, quantos nêutrons ele tem, porque o nêutron é neutro. Ó, que sacada. Logo, se a carga elétrica dele, logo, se ele apresenta 10 elétrons e 10 prótons, a sua carga elétrica é nula. Gente, se ele tivesse um nêutron, 15 elétrons e um próton, qual seria a carga elétrica dele? Seria de menos 14. Ele teria mais 14 elétrons, enquanto que só teria um próton. Então, a carga elétrica dele seria de 14 negativo. Beleza, gente? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrosfera. Então, como eu falei para vocês, ela é composta por camadas. Quais são as camadas? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Gente, essas camadas, elas são por níveis energéticos, beleza? Então, como nós já falamos, a camada K, ela é menos energética, enquanto que a Q é mais energética. Na verdade, os elétrons que estão ali, né? Quando ele ganha energia, ele pula uma camada. Quando ele perde, ele volta uma camada. Beleza, gente? Gente, cada camada pode apresentar até um determinado número de elétrons. Como assim? Tem um número. Não pode ter 30 elétrons em cada camada. Tem um número específico. E são esses numerozinhos que estão aqui embaixo, ó. Então, a primeira camada pode ter até 2, a segunda até 8, a terceira 18,
A quarta até 32, a quinta até 32, a sexta até 18 e a última camada até 4 elétrons. Então, se um elemento apresenta 14 elétrons, como eu tinha falado para vocês agora há pouco, ele estaria com 2 elétrons na primeira camada, certo? Na outra camada, eu falei que ele tinha quanto? 14, né? Na outra camada ele estaria com 8 e na próxima camada ele só teria 4, fechando os 14 elétrons que ele apresenta. Beleza, pessoal? Por enquanto. Gente, a gente vai começar a falar melhor agora sobre essa distribuição eletrônica e acredito que na próxima aula, exatamente, na próxima aula a gente vai entender um pouquinho de como funciona o diagrama de Pauling, beleza? Mas com calma. Então vamos lá, distribuição eletrônica, gente, ele obedece algumas regrazinhas. A gente não pode simplesmente sair jogando elétron pelas camadas, beleza? A gente precisa atender algumas regras. Primeira coisa, gente, em qualquer átomo, exceto o elemento paládio, o número de elétrons na última camada é no máximo 8. Então, se você fizer essa distribuição eletrônica e na última camada não tiver 8, tiver 15 e não for o paládio, tá errado. Beleza? Gente, próximo. A camada K é uma exceção, já que comporta apenas 2 elétrons. Então, vamos ver se isso bate. Bate. A camada K só tem 2 elétrons. Isso é uma regra. Ela não comporta mais do que isso. Beleza? A penúltima camada deverá ter 8 ou 18 elétrons quando o número atômico for maior do que 10. Essa daqui, gente, é bom a gente saber, mas assim, pela distribuição a gente já vai saber, beleza? Quando um átomo possui mais de 3 camadas eletrônicas, enquanto a penúltima não estiver completa com 18, a última terá no máximo 2 elétrons. Então, ela é mais ou menos uma exceçãozinha à primeira. Beleza, galera? Isso daqui, gente, é bom a gente saber, mas conforme a gente for fazendo a distribuição, isso vai ficar automático. A gente não vai precisar lembrar, mas a camada K... Não, isso é automático. Mas vocês precisam saber que existem algumas regras na qual nós temos que seguir. Beleza, gente? Gente, então olha só. Vamos entender isso daqui. Então, olha só, galera. Aqui, nível de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camadas. Primeiro nível, primeira camada. Segundo nível, segunda camada. E aqui a gente tem o número máximo de elétrons em cada camada. Galera, prestem atenção numa coisa muito importante. Vocês estão vendo esses elementos aqui? Eles são elementos da tabela periódica, beleza? Gente, normalmente na tabela periódica, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Eu vou explicar isso melhor para vocês quando a gente entrar na tabela periódica propriamente dita. Mas quando eu coloco esse númerozinho aqui, normalmente eu estou falando sobre o número de prótons. Mas eles estão no seu estado fundamental. Então, devido a isso, eles apresentam o mesmo número. Ele não está carregado, digamos assim. Deu para entender mais ou menos isso? A gente vai entender melhor quando falar da tabela periódica. Galera, então vamos lá. O CS, vamos ver em quais camadas ele estaria distribuído. Ele tem 55 elétrons. Então, vamos lá. A gente pode fazer... Gente, vocês podem colocar no caderninho de vocês, se vocês quiserem, tá? Então, olha só. Eu tenho 55 elétrons. Primeira camada vai ter quantos elétrons? 2. Beleza? Tem mais 53 elétrons para distribuir. Próxima camada, completo com 8. Próxima camada, completo com 18. Gente, agora eu só tenho 2. Com 8, 10. Com 18, 28, beleza? Então, 55 menos 28, eu só tenho 27 elétrons para distribuir. A quarta camada cabe até 32, mas eu só tenho 27. Então, quantos elétrons eu vou ter na última camada? 27 elétrons. Beleza, pessoal? Gente, o Ca, eu tenho 20 elétrons, certo? Primeira camada, quantos elétrons eu vou ter? 2. Segunda camada, 8. Terceira camada, só me falta 10. Então, eu vou ter 10 elétrons. Beleza, galera? O S, a mesma coisa. Primeira camada, 2. Segunda camada, 8. Vai me faltar quantos elétrons? 6. Então, na última camada, que vai ser a terceira camada, o M, na camada M, eu terei 6 elétrons. Beleza, galera? Deu para entender isso?
Gente, então a gente vai deixar o diagrama de Pauling para a próxima aula. Eu quero que vocês estudem isso em casa, leiam isso no livro, releiam os slides. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente esclarece antes de ir para a parte do diagrama de Pauling. Beleza, galera? Só para lembrar, quarta-feira, então, a gente está online pelo Zoom para continuar tirando dúvidas e dar continuidade no conteúdo, tá bom? Gente, espero que vocês estejam conseguindo entender, espero que esteja tudo bem com vocês. E é isso, espero que já já a gente possa estar junto de novo. Um grande beijo e até a próxima aula.